E finalmente chegamos na parte mais importante para mim, quando a gente está falando de API, que são as REST API, ou seja, as APIs REST. Tá? REST significa Representational State Transfer. Tá? Quem inventou esse cara foi um tal de Roy Fielding em sua tese de doutorado no ano de 2000. Tá? Esse cara ele trabalhou com diversas especificações, como por exemplo URL, HTML e o próprio protocolo HTTP. Tá? Então no início, quando ele criou, tinha até outro nome, chamava HTTP Object Model, e foi renomeado depois em 97, né? E em 2000 ele fez o lançamento, digamos assim, do conceito de REST. Tá? Então REST ele é uma arquitetura web toda desenvolvida em cima do protocolo HTTP. Tá? Ela utiliza também o conceito de client-server, ou seja, cliente e servidor. Nós temos um cliente fazendo uma requisição, solicitando para o servidor, para que o servidor faça algum determinado processamento e devolva algum retorno, se esse for o caso. Tá? Então, com REST, nós temos a identificação dos recursos. Né? O que é isso? O REST ele é baseado em recurso. Todas as ações se referem aos recursos. Quando a gente estava falando o conceito de URL, URN, URI, a gente viu que nós temos a URL, né, que vem logo após o HTTP ou HTTPS, //. Aqui nós temos a URL, que poderia ser um site, wall.com.br, e logo após a URL nós temos a identificação do recurso. No caso aqui, nós temos um nome que identifica que é uma API, que é REST, e o recurso é requisition. Tá? Então, nós temos fortemente, na própria URL, você consegue identificar qual que é o recurso que você está querendo trabalhar. Tá? Então, no exemplo aqui dessas URLs, dessas APIs REST, nós temos 3 URLs aqui embaixo. Tá? E olhando esse sistema NIMBY aqui, é um sistema que eu já fiz diversas integrações com eles. Tá? Então, olhando aqui essa primeira URL, nós conseguimos identificar o servidor, API, REST e qual que é o recurso que nós estamos utilizando, e temos até uma versão. Tá? Então aqui nós estamos utilizando o recurso de requisição. Né? Pode ser uma requisição de compras, por exemplo. Na URL abaixo nós temos também identificado o recurso requisition, versão 1, e aqui eu posso enviar o ID da requisição, né? O requisition ID. Então, ao invés desse abre chaves e fecha, estaria aqui o ID 1, por exemplo, para a requisição com código 1. Na última URL, nós podemos identificar o recurso requisition, a versão dessa API, e nós podemos colocar um ID barra. Após esse barra, aqui viria o ID da requisição, barra comments, né? Barra comentários. Então, lembram que eu falei que o protocolo HTTP ele tem diversos métodos? Tem o método de GET, quando a gente quer buscar informações, tem o método de POST, quando a gente quer criar, tem o método de PUT, quando a gente quer alterar, e tem o DELETE, quando a gente quer deletar. Esses são os mais comuns, mas nós temos diversos outros métodos no protocolo HTTP. Então, o que é um REST, uma API REST, por exemplo? Se nessa primeira URL aqui, que eu estou trabalhando eu estou com o recurso identificado, requisition, poderia ser cliente, poderia ser business partner, trazendo para o nosso cenário aí, do nosso mundo SAP, poderia ser pedido de compra, ordem de venda, enfim. Nós temos na URL, nós temos identificado o recurso. Então, se eu fizer um GET nessa primeira URL, eu estou fazendo uma consulta de requisições. Se eu fizer um POST, né, se eu executar o método HTTP POST nessa URL, eu vou estar querendo criar uma nova requisição. Se eu fizer um PUT, eu vou querer alterar uma requisição.
voltando indo para a segunda URL. Então, se eu fizer um GET nessa segunda URL, quer dizer que eu quero buscar informações de requisição através de um Requisition ID, ou seja, eu quero detalhar as informações de uma requisição através do seu código, né? Se eu fizer um put nessa URL, quer dizer que eu quero alterar uma requisição específica através desse Requisition ID. Então, se eu fizer um put, utilizar o método put do protocolo HTTP nessa URL, nessa segunda URL, eu vou fazer uma alteração de uma requisição específica. Se eu fizer um delete nessa segunda API, eu vou estar deletando uma requisição específica através do ID. Tá? E nessa última aqui, por exemplo, se eu fizer um post nessa última URL, eu vou estar criando comentários em uma requisição específica. Requisição é o recurso, o ID é a requisição específica, né, que eu informo na URL, /comments. Então, se eu fizer um post nessa URL, eu vou estar criando um comentário em cima de uma requisição identificada. Tá? Então, basicamente, REST é você ter a identificação dos recursos através de uma URL e as ações que você vai executar através dessa API, digamos assim, elas são representadas através dos métodos do protocolo HTTP. Os mais comuns GET, POST, PUT e DELETE. Tá? Então, quando você trabalha com REST, você tem também uma definição muito clara de como ela deve ser interpretada. Por exemplo, se você consome uma API REST, você logo no retorno ele já mostra o tipo de documento que está sendo trafegado ali, que é o content type. Ou seja, poderia ser, ele especifica que é trafegado um JSON, ou especifica que é um XML, ou pode até especificar que é um arquivo, especifica qual que seria a extensão do arquivo trafegado. Tá? Então, esse é o Representational State Transfer. Então, as APIs, hoje em dia, APIs que nós utilizamos no desenvolvimento Fiori, as APIs que a gente consome fazendo uma integração com PI, com CPI, as APIs, a grande maioria utiliza esse conceito de REST, que são os recursos identificados na URL e as ações que você vai tomar ali são através dos métodos do protocolo HTTP.